Olá, saudações virtuais a todos. Na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do Control-E 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, tenho a honra de mediar a mesa redonda intitulada The Learning, Educação Aberta e Sem Distância. Essa mesa terá como convidados os professores Frederic Lito, da ABED, Romero Tori, da USP, e Theo Amiel, da UNB. O professor Frederic Lito possui graduação em Rádio e Televisão pela Universidade da Califórnia e doutorado em História do Teatro pela Universidade de Indiana. É presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, fundador coordenador científico da Escola do Futuro da USP, um laboratório que investiga novas tecnologias de comunicação em aplicações educacionais, e seus interesses de pesquisa são na área da ciência da informação, com ênfase em comunicação mediada por computadores, estudando temas como educação à distância, repositórios digitais, novas formas de trabalhar, integridade acadêmica e comunicação na ciência. O professor Romero Tori é professor formado em Engenharia da Computação, possui o título de livre docente pela USP em Tecnologias Interativas, é professor da Escola Politécnica também da USP, é bolsista de produtividade do CNPq, na área de tecnologias educacionais, e é pesquisador do uso das tecnologias na educação, com ênfase em educação imersiva. O nosso terceiro convidado é o professor Theo Amiel, da UNB. O professor Theo é professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, coordenador do curso de Pedagogia à Distância e da Cátedra Unesco em Educação à Distância. É professor do mestrado em Liderança em Educação Aberta da Universidade de Nova Gorica, na Eslovênia, e desenvolve pesquisas sobre educação pública e formação docente na interseção entre educação aberta e tecnologia educacional. Professores, sejam bem-vindos ao Control-E 2020. Passo a palavra ao professor Frederic Lito para fazer as suas considerações sobre o tema. Hello, é um grande prazer para mim participar desse evento patrocinado, organizado pela Universidade Federal de Paraíba. Especialmente porque alguns anos atrás eu tive o privilégio de usufruir da tecnologia de middleware desenvolvida por essa universidade sua, com grande sucesso. Permitiu videoconferências de boa qualidade, com Open Access, e estou muito feliz de ver que a Universidade Federal da Paraíba continua com sua liderança, quebrando os ícones no desenvolvimento de novos pensamentos e novas práticas para aprendizagem à distância, usando tecnologias realmente novas. O tema de televisão interativa é um tema extremamente caro para mim, porque desde minha juventude eu tenho contato com isso, por mais incrível que pareça. Quando eu era adolescente, mais ou menos 12 ou 13 anos, eu nasci, fui criado em Nova York, e eu saí do meu bairro de Brooklyn uma ou duas vezes por ano com um ou dois amigos para ir para a sala de exposições do RCA, a grande empresa de telecomunicações e equipamento para comunicações, porque lá nessa sala de exibições eles mostravam as últimas coisas que foram inventadas nos seus laboratórios. E eu lembro muito bem, se foi em 1952, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, na época, indo lá e vendo televisão interativa. Quer dizer, nós estávamos acostumados em nossas casas a ter televisão que vinha pelo éter, pelas antenas, a televisão preto e branco
normal, não tinha televisão a cores naquela época ainda. Mas nessa sala de exposições, eu poderia ficar numa extremidade da sala e meus colegas de escola que foram lá comigo poderiam estar em outro lugar. E era televisão circuito fechado, só naquele ambiente, e poderíamos controlar vários efeitos, tudo isso à distância, interativamente. Depois, mais tarde, quando eu já estava morando no Brasil, já tinha entrado como professor da USP de Comunicações, quando chegou o antecessor da internet, videotexto. Videotexto começou no Brasil em 1982, aproximadamente, e incluía sua televisão, aparelho de televisão normal em sua casa, sua linha telefônica comum, sem grande sofisticação, e uma caixa preta, decodificador da imagem. E Telebrás e, como se chama, Embratel, tinha programas de televisão interativa, em que, inclusive, eu comecei a dar cursos na USP, na ECA, sobre televisão, eu chamava de televisão bidirecional, porque a emissora, a Embratel e Telebrás, emitia informação sob medida, por causa de interatividade, e nós poderíamos responder, selecionar canais diferentes, não de televisão, mas de informação digital. De fato, era um sinal bastante primitivo. Não era possível fazer um círculo perfeito. Tinha tantos pixels, era tão poucos pixels, não tantos em quantidade grande, mas em quantidade pequena, que tudo tinha que ser feito em mosaico. Era muito primitivo, mas funcionava. Ela teve interativa, que foi muito importante. Só que tinha uma grande diferença que deve nos instruir agora, hoje em dia, né, no século XXI. A Embratel tinha a política de aceitar qualquer fornecedor de informação que queria oferecer informação. Eles não faziam nenhuma discriminação entre universidades, coisas comerciais, não comerciais e tudo mais. E o Telebrás era muito mais conservador e eles mesmos, da Telebrás, queriam discriminar ou selecionar entre conteúdos apropriados e conteúdos que eles achavam não apropriados. Então, numa sociedade democrática, isso é uma coisa importante para levar em conta. Quem vai usar essa nova tecnologia, essa televisão interativa, de que estamos pensando em novos temas, especialmente quando você considera que 5G, a mais nova forma de comunicar, grande velocidade, grande capacidade de transferir zeros e uns em torno do mundo, temos que ter as decisões tomadas sobre os aspectos humanos. Quem vai ter acesso a isso, tanto no input quanto no output e receptor. Videotexto durou mais ou menos 10 anos, chegou a ter 300 mil usuários no país, antes da televisão mais sofisticada de alta definição aparecer. E quando a internet apareceu, e assim acabou com o videotexto. Mas naquela época, era de boca a boca, daqueles de nós que trabalhamos, eu acabei sendo um fornecedor de informação para o videotexto. Tínhamos um lema que era mais ou menos assim: videotexto é uma solução à procura de um problema. Quer dizer, os próprios praticantes, as pessoas que forneciam as informações, não tinham sempre, com certeza, onde melhor usar essa tecnologia. Será que isso vai ser a mesma coisa com televisão interativa? Só o futuro vai nos dizer isso. Mas o videotexto nos mostrou que televisão interativa tinha grandes vantagens. Você poderia personalizar, quer dizer, como você escolha, o usuário escolha que tipo de informação, que canal ele ou ela quer, corta quando quiser. Não era obrigatório acessar absolutamente nada. Isso você tinha centenas de ofertas de canais comerciais e não comerciais, educativos e não educativos. Também representava um tipo de educação aberta.
embora não chegou nos 10 anos que existiu aqui no Brasil a ter muita informação educacional, era possível ter programas de qualidade, notícias muito boas com os principais fornecedores. Eu lembro, mercado, a Gazeta Mercantil e o Estadão, os dois jornais, tinha ativos programas no videotex que foram muito importantes. Também seria possível hoje em dia, como era possível naquela época, ter consórcios de instituições educacionais de menor porte e fazendo consórcio entre si mesmos. Se um é forte em matemática, fornece conteúdo de matemática, outro em história, fornece história, outra direito e assim em diante, para aguentar a competição das grandes instituições que oferecem principalmente o que mais atrai os alunos do Brasil, que é administração, direito, pedagogia. Então, eu acho que a televisão interativa vai representar uma saída muito importante para instituições educacionais de média e pequena porte. E, finalmente, a questão de docentes independentes. Outro dia, eu falei num outro live, outro webinar, que já temos no Brasil, inclusive eu fiz o prefácio de um livro sobre o assunto uns 5 anos atrás, existem docentes sofisticados, não ligados a nenhuma instituição educacional, que estão dando cursos via internet. Tendo televisão interativa, eles poderiam fazer suas programações com mais sofisticação, mais uso de vídeos, simulações e outras coisas para enriquecer formato, o conteúdo que o aluno recebe. A questão é se o mercado vai absorver essa nova tecnologia, porque no caso de televisão de alta definição, esse produto já estava pronto para ser no mercado 10 anos antes do seu lançamento. Por quê? Porque o público resistiu, o público não queria gastar um pouquinho mais, algumas centenas de dólares a mais, para ter maior definição. Será que na televisão interativa vai ter resistência da pública, fazendo entrar mais devagar no mercado nesse caso? Então, acho que vai ser em grande parte uma questão de o ovo e a galinha. Você tem que ter um produto muito bom sendo desejado para o público, para que o público adquire o equipamento, o software, o que for necessário para fazer bom uso desse novo produto. Também se tem que levar em questão que há uma diferença entre o espectador assistindo televisão, está sentado no seu sofá, é uma televisão de encostar para trás, observando passivamente o que está saindo da emissora. Ou você tem que reconhecer que quem usa o computador, em que há apenas 30, 40 centímetros entre o espectador, que está inclinado para frente e não para trás, como no caso do sofá da televisão, como você vai apresentar informação nessa televisão interativa? Vai ser para quem assiste no computador, para quem assiste na televisão, inclinado para trás. Finalmente, eu quero chamar a atenção pelo fato de que existem duas formas de fazer comunicação, tipo rádio e televisão e internet também. Nós, da área de comunicações, reconhece que tem tecnologias empurrar, tecnologias push em inglês, empurrar, versus tecnologias pull, quer dizer, puxar para você. Televisão tradicional e rádio também é uma tecnologia de empurrar. As emissoras mandam vídeos, programas, sons, etc. E quem estiver assistindo no seu aparelho de rádio ou de televisão, assiste. Também tem outro fenômeno aqui. Deixa eu ter terminado de falar isso. Enquanto as tecnologias que estão saindo hoje em dia são diferentes, em que as emissoras colocam tudo que eles têm,
tudo que eles têm com um cardápio. E o usuário puxa aquilo que ele ou ela quer. É mais individualizado, mais personalizado. Eu lembro que quando eu era muito jovem, todas as emissoras tinham especialidades, tinha programações gerais, não especializadas. Por exemplo, cada emissora de televisão, cada emissora de rádio tinha notícias, esportes, música e assim em diante, novelas, no caso de televisão e rádio. Hoje em dia, não. Hoje em dia temos fragmentação, em que as coisas estão ofertadas e as pessoas têm um canal para notícias, tem outro canal para novela, tem outro canal para música, cinema do passado e assim diante. Esse tipo de especialização vai aumentar muito e vai puxar muito para o uso de rádio e televisão interativa para puxar para a individualização. Vou parar lá, já que eu levei para vocês alguns problemas que podem surgir. Deixa eu só terminar com uma citação do Schopenhauer, o grande filósofo do século XIX. Ele diz que toda verdade, quer dizer, que toda nova ideia, passa por 3 estágios, 3 etapas. No primeiro, a nova tecnologia, a nova forma de comunicar é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. Mas no terceiro, é finalmente aceito como evidente por si próprio. TV interativa é uma coisa muito nova, apesar de tudo que eu tenho falado até agora, mas evidentemente tem qualidades que indicam que vai ser aceita eventualmente por grande parte do público. Obrigado pela atenção. Passamos agora a palavra para o professor Romero Tori fazer as suas considerações. Olá, é um grande prazer estar participando do 5º Congresso de Tecnologias na Educação e uma honra estar ao lado aqui do professor Lito, do professor Theo Amiel e moderado aqui pela professora Lébia e Elizabeth. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui uma tela, porque o tema aqui, dentro dos 3 temas que dão nome aqui à mesa, eu vesti a carapuça do Educação Sem Distância. Então, vou falar um pouco, uma síntese aqui da questão da educação à distância, principalmente nos tempos atuais. Isso que eu vou apresentar agora não traz grandes novidades, mas acho que a gente tem novos olhares para essas questões. Então, eu costumo mostrar esse slide e pergunto, afinal, o que é educação presencial, que tanto se fala, em contraposição à educação à distância. Eu não concordo em a gente fazer essa contraposição, porque a educação à distância também pode ser presencial e, quando realizada sincronamente, ela é, sim, presencial. Nesse exemplo aqui, de uma reunião com os meus alunos, eu tenho aqui o Felipe, que está participando presencialmente, discutindo conosco, tendo a mesma participação dos que estão fisicamente presentes. Tá? Então, não posso dar falta para ele, ele estava presente. Aqui a gente tem um outro exemplo em que fica difícil dizer se isso é educação presencial ou educação à distância ou educação virtual, porque não se sabe em que mundos, em que ambientes que esses alunos estão. De repente, estão todos no mesmo ambiente compartilhando, ou cada um num ambiente diferente. Então, a gente teria aqui uma situação em que você teria alunos distantes, apesar de fisicamente próximos. Outra situação é que agora isso não era tão comum, mas hoje já é bastante comum, né? É aula virtual, que eu costumava fazer mesmo em cursos ditos presenciais, né? Eu costumava ter algumas aulas, principalmente quando a temática envolvia tecnologia na educação, em que os alunos participavam à distância, até para a gente
exercitar o uso desse meio. E funcionava muito bem. Agora, eu tive a oportunidade de ter que forçosamente passar as minhas disciplinas para o virtual, e no caso da pós-graduação, que era o exemplo desse slide aqui, né, o resultado acabou sendo até melhor do que se fosse todo presencialmente. Nós conseguimos realizar todos os debates, as apresentações dos alunos, todas as discussões funcionaram perfeitamente e a gente pôde explorar novas ferramentas, por exemplo, de ambientes virtuais imersivos, em que cada aluno e o professor entravam com os seus avatares, né? Então, existem várias formas de se ter presença. Outro termo que eu discordo, que é muito utilizado hoje em dia, é o termo distanciamento social. Eu acho esse termo muito infeliz, porque ele deveria se chamar distanciamento físico, porque é o distanciamento físico que protege contra a contaminação. Não é o distanciamento social que vai fazer isso. Então, a gente tem que ter, na verdade, aproximação social. A gente tem que usar a tecnologia para nos mantermos conectados com as pessoas, para continuar a ter, para socializar, né? E a gente consegue, sim, socializar usando as tecnologias, assim como a gente consegue ensinar e aprender usando as tecnologias. A presença física ela é importante, mas ela não é essencial para a maioria das situações de ensino-aprendizagem, desde que se utilize tecnologia e metodologia adequadas ao propósito pedagógico e aos objetivos pedagógicos. Outra pergunta aqui. Imaginem daqui a algum tempo, quando for normal, eu espero que nunca haja uma próxima pandemia, mas se houver alguma outra situação de isolamento como nós estamos passando agora, provavelmente essas reuniões que nós estamos fazendo por vídeo serão feitas de forma holográfica, né? A gente vai ver, então, projeções holográficas das pessoas no ambiente. Então, a proximidade vai ser ainda maior, tá? Então, ou seja, ficar separando o que é atividades presencialmente, fisicamente presentes, das atividades fisicamente distantes, não é o mais relevante. O importante é a metodologia da atividade que se está desenvolvendo e usar a tecnologia e as mídias de forma adequada. Então, quando se fala nessa contraposição entre EAD e presencial, que eu já disse não concordar, mas se falam algumas outras coisas, costumam se falar, né, algumas outras coisas preconceituosas e inadequadas. Por exemplo, dizer que educação à distância não é presencial. Discordo. Outra coisa, EAD é mais limitada do que a educação presencial, que, ou seja, dá para se fazer tudo na educação localizada fisicamente no mesmo espaço, mas a EAD tem limites. Na verdade, é o contrário, né? A EAD é que é uma educação sem limites. É por meio das tecnologias virtuais que a gente consegue desenvolver inúmeras atividades que não são possíveis de se fazer dentro de uma sala de aula limitada fisicamente, limitada localmente, né? Então, a gente pode, por exemplo, criar grupos de estudos entre alunos de regiões, de países, de culturas diferentes trabalhando junto, coisa que não é viável se fazer no modelo presencial tradicional. Dá para a gente levar os alunos para conhecer ambientes, para conhecer sítios, museus, locais, quaisquer locais do mundo ou fora desse planeta, ou até imaginários, usando, por exemplo, realidade virtual e tecnologias imersivas. Tá? Dá para a gente tornar o espaço mais interativo por meio, por exemplo, de realidade aumentada. Então, o virtual é que é ilimitado. Outra é que EAD é sempre de qualidade inferior. A gente, recentemente, eu vi, não acredito ainda, em pleno ano de 2020, em plena situação em que o ensino remoto é uma unanimidade, né, uma necessidade, é uma imposição pela qual estamos passando, eu vi um sindicato, não me lembro de qual categoria, fazendo campanha contra a educação à distância, algo do tipo, EAD não é a solução. Mas qual é o fundamento científico
por trás dessa campanha, quer dizer, eles nem sabem do que estão falando. Como é que vão fazer uma campanha contra EAD, dizendo que EAD não é a solução? Existem muitas coisas que não dá para se fazer no espaço da sala de aula, e ninguém fala que sala de aula não é a solução. Simplesmente, para essas atividades, se faz aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, um estágio numa empresa, numa indústria, num hospital. Algumas atividades são feitas fora de sala de aula porque a sala de aula não comporta. Então, a gente tem que ver que algumas atividades têm que ser desenvolvidas da maneira adequada, mas pela educação virtual a gente consegue ter algo que é a simulação, que é a realidade virtual, que são os vídeos imersivos, que conseguem, permitem, né, que se desenvolvam práticas que muito próximas do real e sem problemas éticos, sem problemas de viabilidade econômica ou de deslocamento, né? Ou então, que há cursos que não podem ser, né, na modalidade de educação à distância. Isso também é uma falácia. Com a tecnologia adequada, a gente consegue desenvolver simuladores de quaisquer tipos de treinamento que se imaginar. Então, no futuro, a gente vai realmente, virtualmente, poder treinar ou aprender qualquer coisa ou qualquer assunto. Hoje, já, assim, a gente está próximo dos 100% já de possibilidades de aprendizagem feitas com tecnologia virtual. Tá? Então, na verdade, a gente pode sim estar presentes à distância, a sala de aula é mais limitada do que o ensino virtual, a qualidade não se vincula à modalidade e com metodologia e ferramentas adequadas, qualquer curso pode ser sim na modalidade de educação à distância. Relembrando aqui as distâncias na educação, a gente tem dois tipos mais conhecidos, que é a distância espacial e a distância temporal, no caso de atividades síncronas ou assíncronas, né? Então, um chat, por exemplo, é uma atividade síncrona, um fórum de discussão é uma atividade assíncrona com distanciamento temporal. Mas existe um terceiro tipo de distância que é importante a gente ressaltar, que é aquela que faz a diferença entre o aluno se sentir presente ou distante, seja numa atividade remota, seja numa atividade em sala de aula física, que é a distância transacional. Então, a distância transacional tem a ver não com o espaço físico, mas com o espaço de aprendizagem, que pode ser virtual, com a metodologia de aprendizagem, né? E, além disso, eu gosto de lembrar que existem pelo menos 3 relações em que a gente pode estabelecer um distanciamento: aluno-professor, aluno-aluno ou aluno-conteúdo. Portanto, existem muitas combinações aí de um mix de possibilidades de distanciamento, seja entre aluno-professor, aluno-aluno, e a gente pode ter essa mistura. A gente pode ter, por exemplo, uma situação em que o aluno e o professor estão fisicamente próximos, mas o aluno está distante do conteúdo, ou distante dos colegas, ou até, eu exemplificava, mas parecia meio absurdo quando eu falava esses exemplos, de a gente ter uma situação em que estão aluno e aluno próximos e o professor distante. Tá? Dessa forma, a gente tem 512 combinações de presenças e distâncias, dando 512 combinações de cursos diferentes. Então, não existe só um curso chamado à distância e um curso chamado presencial. Existem 512 combinações, pelo menos, ou muito mais que isso. Tá? Bom, mas eu disse aí que existiam exemplos dessas combinações que parecem absurdos, mas hoje vocês vão ver que não é tão absurdo assim. Por exemplo, ao se retornar desse isolamento chamado social, que eu chamo de isolamento físico, e a gente começar a ter atividades locais, fisicamente presentes, vão haver situações em que eu posso ter um professor, por exemplo, no grupo de risco, que vai precisar dar aula da casa dele, mas os alunos vão estar lá na escola assistindo o professor à distância. Ou eu vou ter colegas na mesma sala de aula que podem estar, como no caso do Felipe, que eu mostrei no exemplo da minha reunião lá com os meus alunos, que ele pode entrar por videoconferência numa sala de aula em que os alunos estão presentes, o professor está presente. Ou seja, todas essas combinações vão começar a ser
normais no chamado novo normal. A estrutura do estruturado e rígido, ele acaba causando mais distanciamento, mais percepção de distanciamento. O diálogo, ou seja, se não há diálogo, como numa aula expositiva, por exemplo, você tem também um aumento na distância transacional. E a autonomia do aluno. Se o aluno não tem autonomia, isso aumenta a distância transacional. Vejam, nada disso tem a ver com o espaço físico. Por fim, o que a gente tem que mirar, e é o futuro, é o ensino híbrido. Tá? E eu chego, então, no que eu chamo de educação sem distância, em que eu não separo a questão da sala de aula local ou sala de aula virtual, em que a gente teria, nessa situação, o foco em redução de distâncias, em redução da distância transacional. Né? E a gente pode ter um mix. E eu vou mais longe. Eu acho que a educação híbrida não precisa se limitar a pegar um curso e ter parte das disciplinas à distância, partes das disciplinas localizadas fisicamente. Não, a gente pode abrir e fazer algo bastante flexível, em que você tenha, numa mesma sala de aula, alunos presentes fisicamente, alunos distantes acessando virtualmente, em que eu possa ter parte das aulas o professor está fisicamente presente, outras não estão. O aluno pode escolher essa disciplina, eu prefiro fazer presencialmente, essa eu prefiro fazer à distância, e assim ter a verdadeira educação flexível. Então, muita coisa que eu falava no meu livro, que foi lançado em 2010, está se mostrando agora algo que é mais, digamos assim, presente do que nunca. Né? Então, algo que antes a gente achava que era coisa futurística, está se tornando realidade. Né? Então, são muitas das questões que eu discuti lá continuam bastante atuais. Claro que sempre é possível fazer revisão, e provavelmente a revisão que eu vou ter que fazer vai começar pela capa. Tá? Então, é uma das primeiras coisas que eu vejo que precisaria mudar no livro, mas muitas coisas que estão lá continuam valendo ainda hoje, principalmente na situação de pandemia pela qual estamos passando. Obrigado. Obrigada, professor Romero, pela sua exposição. E agora nós vamos passar a palavra para o professor Theo Amiel, para que ele possa também fazer a exposição do seu tema. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. No tema da discussão, eu vou abordar um pouco um enfoque na educação aberta, que é o tema que eu mais trabalho. Bom, a questão da educação aberta, ela se relaciona com todos os temas que a gente está discutindo aqui, principalmente agora, no momento de pandemia, veio à tona uma preocupação com o que a gente faz com educação híbrida, remota, domiciliar à distância, enfim, essa proliferação de termos para coisas que, acho que para a maioria de nós é um espaço comum, que a gente já discute e habita há muito tempo. Eu acho que, no entanto, a questão da educação aberta tem muito a contribuir para a gente pensar no cenário atual, e eu vou focar em um dos problemas, uma das questões mais importantes para a gente no momento, que pode parecer tangencial, mas eu acho que é extremamente importante no universo da educação aberta e educação à distância. A gente não vai ter tempo para abordar detalhes do que isso significa e nem as várias perspectivas sobre isso, mas acho que pelo menos uma é importante para pensar no que significa educação aberta. E eu gosto muito de algumas definições que surgiram na década de 60 e 70 acerca do que era uma educação aberta, no pensamento mais presencial e depois no pensamento sobre as universidades que nasceram nessa época, já abertas. E a busca da educação aberta é nada mais do que uma busca por uma inclusão, né? Fazer com que todos tenham acesso à educação de qualidade. E as flexibilidades que se buscava nessa época, existem até antecedentes para isso, mas com muita força nesse momento, eram questões de como a gente flexibiliza a entrada, como é que a gente pensa no tempo sendo mais flexível, a gente não colocar as coisas em caixinhas de 50 minutos, por exemplo, flexibilizar espaços, né, mesmo espaços físicos, não pensar em uma sala de aula como sendo uma unidade, né, fixa, pensar em formas de cooperação ao invés de isolamento, né, turmas em cada uma no seu lugar em algum momento e cruzar isso, canais no sentido de utilizar diversas maneiras de comunicação, e claro, televisão,
rádio e outras formas incipientes de comunicação e outras mídias. Agrupamento, no sentido de não colocar pessoas também, dividindo as pessoas necessariamente por idade, né, ou por experiência, mas dependendo da proposta educativa, pensar em maneiras de agrupar e organizar as pessoas para atingir objetivos ou fazer projetos, o que seja. Novas formas de certificação que a gente está experienciando agora, né, de como que a gente certifica que alguém já sabe alguma coisa para poder entrar numa escola, num curso, numa formação, e como a gente certifica que a pessoa também tem certas competências e habilidades ou desenvolveu essas competências e habilidades ao longo de uma formação. Programa, trajetória, no sentido de pensar em como cada um pode decidir e montar o seu próprio currículo dentro de alguns parâmetros, e granularidade, né, no sentido de não ter necessariamente tudo com 4 créditos, 60 horas, e começar a ver que a formação pode ser feita de momentos e organizações de tempo que sejam diferentes, granularidades diferentes, né. E essas preocupações, o que eu achei interessante é que essas preocupações permeiam uma série de terminologias ao longo do tempo, né? Open Learning, Open Schooling é mais ou menos de onde vem essa discussão da década de 60 e 70, mas isso continua sendo uma discussão em torno de temas sobre educação aberta à distância, educação flexível, escolas alternativas e democráticas e educação progressista, né, e progressiva. E eu acho que esse é um core da discussão que ajuda a pensar em várias facetas do que constitui o grande objetivo, que é como a gente faz para incluir pessoas. E agora isso se tornou muito importante por conta do momento que nós estamos vivendo. Mas essa educação aberta foi reavivada, né? Teve um novo olhar para ela, a educação aberta ficou um pouco esquecida por um tempo, quando a gente começou a entrar no universo da web e numa seara de cultura digital, né? A gente começou a trabalhar com um outro contexto social, e isso, para mim, é exemplificado no que o Lev Manovich aqui fala, no sentido de que a gente passou décadas criando uma série de materiais de conteúdos que se explodiram de uma hora para outra na web, para que todo mundo pudesse, ou quem tem acesso, pudesse processar, rearticular, reempacotar esse conteúdo. Isso trouxe uma nova forma de interação com conteúdos. A gente começou muito a pensar na questão das pessoas como produtoras de conteúdos e replicadoras de conteúdos. Isso tem muito a ver com a interatividade nos diversos meios que a gente começou a usar. Isso levou, para mim, a 3 grandes movimentos, né? Uma questão é a massificação da reprodução de conteúdo. As pessoas começaram a reproduzir mais, porque tinham muito mais telas à sua disposição, compartilhavam muito mais. Então, o emblemático disso, óbvio, é o celular, mas também no sentido de que as pessoas não só reproduziam, mas agora em grande massa de pessoas podia produzir conteúdo. Isso é óbvio, hoje em dia não faz nem muito mais sentido falar, apesar da grande exclusão que a gente tem. O segundo é que existia uma não rivalidade, no sentido de que se a gente dependia de recursos físicos limitados, no sentido de que, sei lá, uma pessoa está lendo um livro, só eu posso ler aquele livro enquanto eu estou lendo, só tem uma cópia dele. No espaço digital, isso fica muito mais tranquilo, porque a primeira cópia do livro pode custar um bocado, mas a milionésima cópia custa o mesmo do que a cópia 99, do que a cópia 100, e por aí vai. Se você está lendo um livro, eu posso ler um livro, basta você me dar uma cópia e você continua lendo o seu livro, né? E terceiro é uma questão de redução de proteções, porque se a gente explode essa facilidade de compartilhamento de conteúdos e gera novas formas de interagir com conteúdos e as pessoas interagirem entre si em torno desses conteúdos, a gente tem que rever as nossas proteções. Isso tem muito a ver com questão de direito autoral e como a gente circula esse conteúdo nas plataformas, né? Isso traz a noção que acho que a grande catalisadora da discussão da educação aberta, e que é uma das grandes catalisadoras do pensamento sobre novas formas de ensinar e aprender no momento, que é essa terminologia dos recursos educacionais abertos, que recebeu uma recomendação, um documento normativo da Unesco em 2019, que foi muito importante. Não é uma coisa que acontece com muita regularidade, então é um marco muito importante. E para título de definição, recursos educacionais abertos são qualquer tipo de material, né? Desde cursos, revistas, jogos, qualquer coisa que seja educacional, em qualquer formato, que está ou no domínio público ou que você tenha uma licença de uso permissiva, que permita com que as pessoas tenham acesso àquilo sem custo, que possam reutilizar, realocar, readaptar para o seu propósito, né? Então, o recurso educacional endereça essa questão última aqui da redução das proteções, né? De como a gente trabalha num ambiente onde a gente possa compartilhar e mexer com esses recursos com muito mais facilidade, dado que a gente tem essa explosão de conteúdo.
Esse é o grande catalisador da educação aberta no momento, é o que leva a gente a pensar em várias formas de ensinar e aprender, de formas diferentes, né? E correndo o risco aqui de colocar muito texto no slide, eu acho importante pelo menos pontuar o que a gente tem usado como uma definição de educação aberta no momento, para também não deixar o termo muito livre, e pontuar alguns das questões que são importantes para a gente debater, né? Primeiro, reconhecer que é um movimento histórico, não é uma inovação, não é uma coisa que apareceu do nada, que a gente está discutindo agora. Tem muito dessa raiz progressista da educação, dessa educação pública de qualidade para todos, né, que vem do início do século passado, mas atualizado, né, nas questões que a gente discute já há uns bons 20, 30 anos de cultura digital. Tem a ver com a questão de equidade, inclusão e qualidade, então não é uma educação menos, né, como dizia o professor Romero agora há pouco, não é uma educação que é pior do que uma educação presencial, por exemplo, não existe essa conotação, é de pensar em práticas pedagógicas que são abertas, que usam várias facilidades e várias maneiras de configurar ambientes de ensino para que a gente possa ter um espaço de compartilhamento, onde as pessoas partilham e compartilham recursos e criam coisas juntos de forma muito colaborativa, né? Não por menos, a gente depende muito de formatos e padrões abertos, né, que são padrões que as pessoas conseguem ver, entender, e o uso do software livre. São pilares importantes de uma educação aberta. E por último, que eu acho que é um tema que eu vou abordar nos minutos que me faltam aqui, é a questão dos direitos digitais. Porque se a gente está falando de uma educação que sai da sala de aula ou de contextos de sala de aula, ou de contextos fechados online, a gente está falando de uma nova seara, de um novo ambiente de interação que precisa de proteções específicas, principalmente a gente está tratando de menores, que é a grande parte do público da nossa educação, né? Então, para efeito de discussão, o que eu acho que é importante pensar é que a educação aberta não perdeu a pauta que tinha 50, 60 anos atrás, só que agora a gente trata desses mesmos temas olhando para a potencialidade do momento, né? Como é que a gente trata com recursos, tecnologias, práticas abertas e faz um envelope, né, em torno disso, uma bolha em torno disso, para pensar como é que isso tudo se relaciona com os nossos direitos nesses novos ambientes que são configurados, né, com essas possibilidades. Isso virou, né, eu comentei a recomendação RE, eu vou deixar aqui só para referência, para a gente poder ficar no tempo, mas são questões que, quando a gente fala de educação aberta, não estão simplesmente ligadas à produção de conteúdo, mas às consequências disso, né, que tem a ver com inclusão, sustentabilidade, cooperação, políticas de apoio. Todas essas questões são importantes para pensar no movimento de educação aberta. Uma coisa que eu acho que é importante nesses últimos minutos que eu queria trazer é pensar, se a gente está falando de uma educação aberta que envolve os conceitos de educação à distância, de ter as pessoas online, no presencial, uma mistura de tudo isso, utilizar todo o nosso arsenal e todas as nossas possibilidades, inclusive a televisão, o rádio, jornal, impresso, olhar para todas essas mídias e todas as configurações possíveis para ensinar e aprender, para incluir as pessoas nesses processos e pensar nessas configurações. Um dos temas mais importantes, acho que menos discutidos ainda no momento, e que nos preocupa muito, é essa confusão entre o que é o aberto e o grátis, né? Isso é um tema recorrente nas discussões de privacidade, de vigilância, porque no momento nós estamos entrando num espaço onde governos, instituições, redes de ensino estão muito preocupadas com a inclusão de alunos, né? Com o fato de os alunos terem acesso a plataformas, terem acesso a conteúdo, terem acesso aos professores, entre eles, né, entre os próprios alunos, e a gente precisa considerar o que significa ter acesso a uma coisa grátis, o que significa ter uma coisa aberta. Existe uma confusão muito grande quanto a isso. Para ilustrar um pouco isso, acho que os dados do TIC Educação, do CETIC-BR, que foram publicados faz pouco tempo, trazem um panorama interessante, né? Os dados de 2019 mostram que, olhando para algumas redes das mais populares, dos serviços mais populares que os alunos usam, uma grande quantidade de alunos tem perfil em uma série de plataformas e uma porcentagem menor desses alunos faz uso para atividades educacionais. Mas um número que é bem importante é olhar que, bom, um grande número de alunos, por exemplo, tem uma conta de WhatsApp, que a gente espera, mas 61% deles, por exemplo, usam o WhatsApp para tratar de assuntos educacionais, né? Os outros números são bem menores, mas não deixam de ser significativos dado o universo, o tamanho do universo que é de alunos, né? Então, essas plataformas que estão entrando na educação, que são plataformas gratuitas, que a gente usa sem pensar muito, são plataformas que estão entrando nesse espaço do que era uma educação aberta e levando para espaços fechados, né, que são oferecidos de forma gratuita para redes e instituições de ensino, mas que encobertam a diferença entre esses dois termos, né? Então, quando a gente começa a falar de uma hora para outra, né, isso já faz
bons 3 meses, começando a pensar como é que os professores vão gravar a aula, vão fazer ao vivo, como é que a gente pensa nessa noção de educação à distância, o ensino à distância. Muitas das redes viraram automaticamente para as grandes plataformas de serviços gratuitos, como a Google, a Microsoft e outras, para oferecer esses serviços que acabaram sendo confundidos com uma noção de educação aberta, de participativa, em grandes plataformas que estão associadas ao que a gente chama de capitalismo de vigilância. Essa sigla ficou conhecida, pelo menos no nosso hemisfério, como GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que são as grandes empresas que lidam com o mercado educacional. E é um pouco da desilusão de que a gente pensava que a internet era um espaço de intermediação, mas, na verdade, cada vez mais a gente produz e circula nosso conteúdo e as nossas interações e a nossa produção em poucas plataformas, muito poucas plataformas que são oferecidas para nós com uma ética de abertura, mas, na verdade, com uma determinação muito mais voltada por gratuito, né? E o que nos leva a pensar como que uma plataforma que oferece tantos serviços que custam tão caro podem ser denotadas como plataformas que são abertas, né? E são gratuitas. Existem várias razões por quais isso acontece, mas uma fala, para mim, é particularmente relevante, é uma fala do diretor de educação do Google Brasil, no Estadão, que diz que uma das vantagens de oferecer esse serviço para escolas é que você fideliza os usuários desde cedo, né? Existem vários outros argumentos que são utilizados, várias outras razões pelas quais isso acontece, mas eu acho que é importante pensar, enquanto a quantidade gigantesca de redes de instituições de ensino estão entrando para plataformas e fazendo contratos, ou às vezes sem fazer contratos, estão adentrando serviços dessas empresas, pensar de que maneira isso é realmente uma educação aberta, de que maneira a gente está se prendendo a essas instituições no longo prazo. A gente tem mapeado esse processo no Educação Vigiada, que é um projeto que a gente está conduzindo há um pouco mais de um ano, e a gente tem dados atuais, os dados de hoje, a gente atualiza isso de forma dinâmica, mostram que das redes de ensino estaduais e das instituições públicas de ensino superior, 67% já têm acordos com 2 empresas, Google e Microsoft. A gente tem dados segmentados e um mapa que apresenta todas as informações que demonstra que a gente está, na verdade, adotando uma lógica de uma educação à distância, ou adotando uma lógica de uma modernização da educação, sem pensar no que significa ser exatamente uma educação nesse momento, né? No afã de querer responder uma demanda de atender alunos que não estão no mesmo lugar que os professores, a gente está talvez revertendo para uma lógica de formação e uma estrutura de formação e de apoio muito menos aberta do que a gente imagina, né? E para finalizar, eu acho que uma das grandes lições do que está acontecendo agora é que, à medida que a gente está botando os nossos alunos, nossos professores em plataformas comerciais, como a gente tem visto mais de forma gratuita, a gente está transformando os nossos alunos e professores muito mais em consumidores desses produtos tecnológicos do que, na verdade, cidadãos, né? Quando você é um consumidor, quando as coisas chegam prontas para vocês, as decisões importantes, principalmente sobre tecnologia, já foram tomadas, né? Então, a gente está, na verdade, num discurso de modernização, num discurso de educação à distância, híbrida, remota, mas, na verdade, a gente está engessando as relações, transformando o processo educativo numa oferta para os alunos, ao invés de uma coisa muito mais participativa, num espaço de colaboração efetiva, onde a gente trabalha de forma aberta. E acho que isso vale a pena a gente pensar quando está pensando nessas novas formas de ensinar e aprender. Vamos para a nossa segunda parte, não é, desta mesa, que é a conversa sobre os temas que foram colocados entre os professores convidados. Então, o professor Frederic pode começar aí com o diálogo com os outros convidados. Muito bem. Nas minhas palavras de introdução, eu mencionei o fato de que o aprendiz assistindo a televisão está inclinado para trás, está passivo, aguardando, sendo ou divertido, ou instruído, etc. Se estiver usando o computador, ele é mais proativo, provavelmente. Minha pergunta para Romero Torri, que eu conheço de longa data e mergulhada nas questões mais profundas sobre aprendizagem à distância, eu pergunto a ele como que a gente tem que mudar o ensino básico, principalmente, e depois o ensino superior também, com essa mudança em que o aprendiz tem muito mais escolha sobre em que direção ir, entende? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e assim adiante.
Por exemplo, nós não ensinamos aqui no Brasil como pensar com originalidade, entende? Nós não ensinamos como fazer boas perguntas. Nós não ensinamos como avaliar evidência para determinar porque um site talvez ofereça informação mais confiável do que um outro site assim adiante. Uns 10 anos atrás, a University College, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Londres, fez uma pesquisa extremamente interessante com a Biblioteca Britânica sobre os calouros entrando na Universidade de Londres, na área de ciências. Como é que eles usam Google para pesquisar, para sua aprendizagem. Inclusive, esse relatório da pesquisa ainda está disponível, é chamada The Google Generation, a geração Google. O que eles descobriram que a vasta maioria dos alunos não vão além da segunda página da resposta do Google, quando a pergunta é feita. O problema com isso é que eles não estão pensando como eles deviam pensar sobre as consequências disso. Quer dizer, o algoritmo que o Google usa para colocar links para tais sites numa página, ou na segunda página, ou na primeira página, segunda página, terceira, é baseado no número de procuras que são feitas, o número de hits, não na qualidade de informação. Entende? Então, como que temos que mudar a educação básica em todas as disciplinas? Não ter uma disciplina de como pensar, mas talvez dentro das disciplinas que já existem, como inserir elementos para criar alunos mais independentes, mais autônomos, que não dependem da colher de chá do ensino, que o ensino básico é atualmente o professor dando colher de chá para a aprendizagem dos alunos, mas sim os alunos tendo liberdade, com boa orientação anterior, puxar a informação que eles precisam para resolver um problema. Eu passo a pergunta para o colega Tori. Professor Lito, que honra e prazer ser arguido por você mais uma vez. Eu lembro das suas perguntas em minhas bancas, doutorado e livre docência, sempre perguntas muito inteligentes e que me davam bastante trabalho para respondê-las, mas sempre muito prazeroso de ser instigado por você, né? Muito legal. Sua pergunta vai direto a um ponto que me preocupa muito. Não, eu lido mais com adultos, né? Mas mesmo os adultos hoje são muito diferentes em termos de como buscar informação em relação aos adultos de alguns anos atrás, tá? Então, tá sendo desenvolvida uma geração cada vez com mais preguiça de procurar as coisas. Quer dizer, as coisas têm que vir prontas para eles. Quer dizer, toda essa facilidade que os diversos aplicativos estão criando de ir tudo pronto, de as coisas já de acordo com os interesses, já são filtradas as informações, de acordo com a bolha da qual ele pertença, já vão as coisas que ele gosta de ver, que ele gosta de ouvir, etc. As pessoas estão perdendo a capacidade de, como você disse, de questionar, de ir atrás e não aceitar tudo assim pronto, né? Os pratos feitos. E é por isso que a gente vê tanto esse problema de fake news. As pessoas acreditam naquilo que aparece na frente delas, na linha do tempo delas, aquilo lá apareceu, é verdade, elas não questionam, né? Então, quando você fala que se preocupa porque as pessoas não passam da página 2 do Google, a minha preocupação é maior que essa, é delas nem irem mais ao Google, né? Delas nem irem mais procurar nada, acreditarem naquilo que vem do jeito que está pronto e não questionarem nada. Agora, como fazer isso, vendo que aquilo que o professor Theo colocou, que as grandes players já estão, digamos, criando essa fidelização a esse modo de agir e de pensar já desde cedo nas crianças, com toda essa força que elas têm, imagine a dificuldade que nós educadores teremos para formar alunos muito mais críticos e que saibam diferenciar o joio do trigo. Bom, eu vejo caminhos no sentido de a gente
usar aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em games, que são as formas de cativar os alunos, de instigar os alunos a entenderem como resolver problemas e como descobrir respostas, como ir atrás de respostas. Ou seja, não dá para ensinar simplesmente falando para eles que eles têm que fazer isso ou têm que fazer aquilo, que eles têm que buscar dessa forma, que eles têm que questionar. Isso a gente sabe que não funciona principalmente com jovens, né? Eles não vão fazer aquilo que os pais e os professores falam porque a gente diz para eles que isso é bom para eles, tá? Eles têm que realmente sentir que aquilo é importante. E para eles sentirem, eles têm que serem colocados em situações de problema. É a única forma que eu vejo. Então, a gente tem que pensar mais em ter um aprendizado baseado em solução de problemas, e a gamificação me parece uma forma de motivar também os alunos nesse sentido. Ok, professor Theo, muito interessante a sua exposição. Eu sou um daqueles que sempre se confunde com esses termos da questão de aberto, gratuito, conteúdos abertos, conteúdos gratuitos, conteúdos que são gratuitos, mas não são abertos. Quer dizer, ele é gratuito, mas você não pode modificá-los, não pode... Ou então, uma coisa que é estranha também é você ter um conteúdo que é free, mas você cobrar por esse produto que você conseguiu de forma gratuita. Então, assim como eu falei da questão de várias combinações de distância na educação, eu vejo aí umas 512 combinações também de formas de você ter conteúdos, cursos, aberturas, gratuidades ou não. Então, eu posso ter, por exemplo, um curso pago com conteúdos gratuitos e fechados, ou e outra variável que entra também é o curso formal e o curso informal, né? Então, como a gente pode organizar do ponto de vista terminológico, como você tem se aprofundado bastante, pesquisa isso, me parece que a terminologia hoje não está dando conta dessa complexidade, e se a gente não tiver uma terminologia clara, fica complicado até a comunicação entre as pessoas que estudam e pesquisam na área e a própria evolução das pesquisas nessa área. Então, se existe alguma proposta de alguma nova terminologia, de uma organização um pouco diferente para facilitar essa questão. E outra coisa, dentro dessas N combinações que eu falei, qual aquela que você considera a ideal para a educação do futuro? Obrigado pela pergunta, pelo comentário também. Bom, eu acho que, obviamente eu vou defender um pouco da noção do aberto, né, mas eu acho que a grande confusão que sempre surgiu, e já vem do movimento do software livre, que é bem mais antigo, é essa ideia da diferença entre liberdade e gratuidade, né, que sempre foi uma confusão muito grande, principalmente em traduções para alguns idiomas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não associam a liberdade no sentido de você poder fazer coisas, né, a liberdade de agir ou a falta de uma coerção, a ausência de coerção, com a gratuidade, que é não ter que pagar pelas coisas. E o movimento sempre foi, apesar de bifurcações, o movimento sempre foi a favor da liberdade de permissões, né, de liberdade de agir ou de não ser coagido, mas nunca foi contra a comercialização das coisas, né? Você pode ter um software livre que oferece serviços pagos, mas o código-fonte tem que estar sempre disponível. Acho que a mesma coisa acontece na educação, e acho que o aberta ajuda um pouco, principalmente quando a gente pensa na noção de recursos educacionais abertos e nas definições mais formais, que é juntar essas duas coisas, falar tanto é gratuito, quanto código-fonte disponível, tanto de liberdade, são as duas coisas. Mas a gente não deixa de sofrer com a mesma questão do que exatamente constitui, por exemplo, um recurso aberto ou não, né? São coisas que a gente fala que elas são coisas novas, né? O professor Lito estava falando a televisão interativa é nova, e de fato ela é nova porque a gente está sempre evoluindo nos meios possíveis de fazer isso acontecer. Da mesma forma, acho que como a noção do que é a liberdade, do que é a abertura também vai evoluir. Mas para mim, a noção do aberto faz com que elimine um pouco dessa dicotomia ou divisão entre o gratuito e o livre, e junta as duas coisas e fala, é grátis, o recurso é sempre grátis, deveria ser sempre grátis,
e você tem uma série de liberdades para trabalhar com esse recurso. Agora, nas formas que isso se dá depois, são decorrentes do que isso permite, né? Como serviços que podem ser pagos em cima disso e outras coisas que podem acontecer para fomentar esse ecossistema, né? Então, isso para mim, acho que dá uma tranquilidade maior conversando com as pessoas. E o grátis é um fenômeno que a gente tem visto em termos de plataforma, serviço, que é um fenômeno novo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar na cabeça das pessoas, que quando ela entra, que a gente está aqui no Zoom, ou quando ela entra numa plataforma, não tem uma, né, como diz em inglês, não tem um free lunch, né? Não tem um almoço grátis, e a gente precisa entender qual é o mecanismo de monetização disso, né? No aberto, não. O grátis é grátis. A ideia é que seja assim. É por isso que a gente incorpora a noção dos direitos digitais ali. Porque é no sentido de grátis com proteções, grátis com direitos, e não grátis encoberto, né, tentando dizer que, olha, é grátis para você, mas eu estou monetizando de várias outras formas que você nunca vai saber, né? Acho que são coisas importantes para a gente pensar. Eu vou fechar o ciclo, o triângulo, e vou voltar para o professor Lito, então, acho que uma das grandes questões, que acho que é um dos grandes dilemas para a gente agora a gente fala bastante dos alunos, dos desafios com os alunos, e aí tem, claro, gente que defende a ideia de que os alunos se dão muito melhor com conectividade, com acesso a dispositivos e plataformas, mas a gente também tem um lado que é sempre preocupante para a gente, é como lidar com a formação docente, né? E a gente está discutindo isso há décadas, né? A gente discute currículos de formação, propostas de formação, fundações, organizações, ministérios já propuseram diversas formas de pensar na reformulação do currículo dos professores, mas agora a gente tem um dilema muito claro, que é assim, as universidades, por exemplo, estão voltando, muitas delas têm um mês para formar professores para poder voltar para esse momento de pandemia e dar conta de algum tipo de ensino que nós vamos chamar de, provavelmente, ensino remoto, né, que vai ser o nome que vai ser usado. Essa é uma grande preocupação. Eu queria te ouvir um pouco com a tua experiência. O que você acha que quais são as estratégias que as pessoas vão usar? O que é possível fazer nesse cenário de absoluta emergência de lidar com o corpo docente que muitas vezes não se expôs a formas diferentes de interagir com os alunos, de conduzir as suas aulas, de organizar projetos, e agora está se vendo numa situação de ter que entrar nessa seara, né, e discutir tudo isso que a gente discute há muito tempo e pensa há muito tempo. Como é que você vê isso? Seria interessante saber. Muito bem, boa pergunta. Eu vou começar dizendo que está na hora do Brasil fazer uma avaliação profunda do nosso sistema de educação formal, tanto básico quanto superior, porque, temos muitos problemas. Todas as estatísticas mostrando que o ensino não serve para as necessidades de uma sociedade moderna. Eu recomendo, inclusive num grupo de discussão em que eu estou, fiz a recomendação outro dia, ninguém pegou. Isso é um grupo de discussão que inclui reitores atuais e ex-reitores, algumas das melhores universidades, mais importantes universidades do país. Mas ninguém pegou meu desafio. O desafio é o seguinte: no fim do século XIX, nos Estados Unidos, o dono de uma escola, um colégio privada, conseguiu dinheiro de uma fundação, não uma fundação muito famosa, fazer um estudo, um levantamento crítico de como estava a educação superior no país. Tão bem foi o resultado da sua pesquisa que a Fundação Carnegie, que era nova naquela época, com dinheiro de um bilionário da época, convidou ele para fazer um estudo de qualidade das faculdades de medicina no país. Isso foi nos primeiros anos do século XX. O nome dele era Abraham Flexner, Flexner. Ele não era médico, mas o trabalho dele anterior era tão bem feito que ele formou uma comissão e eles estudaram todas as então existentes faculdades de medicina. E tinha faculdades de medicina lá desde o século XVIII, 1760, por aí. O relatório dele foi tão devastador, que mudou tudo. A metade das faculdades de medicina ou se juntarem, fazer uma fusão com outras faculdades para fortalecer a qualidade,
e a metade simplesmente desapareceu. Desculpe, a metade continuou, mas apertou a qualidade, a outra metade ou desapareceu ou fez fusão, etc. Isso é o que nós precisamos no Brasil agora. Do jeito que as coisas estão, públicas, privadas, as públicas, ao meu ver, não são super qualificadas de tal forma que eles não merecem uma avaliação. Eles têm privilégios que eles não merecem, enquanto as universidades privadas, e veja, eu sempre ensinei no Brasil em universidade pública, mas eu acho que as universidades privadas, especialmente aqueles que fazem o esforço de fazer pesquisa e tudo mais, não estão bem tratados. Nós precisamos de um relatório tipo Flexner, uma comissão de fita azul, a gente fala em inglês, a Blue Ribbon Committee, uma comissão de investigação com gente absolutamente isento de qualquer partido político ou inclinação comercial, não comercial, etc., etc., para ver onde nós estamos e como que a gente tem que reformar nossa situação educacional, tanto formal quanto informal, pública e privada. Eu gostaria de responder à pergunta do Tel com uma pergunta para ele, se os organizadores me permitem. Ele está atualmente na Universidade de Brasília, que é ponto nevrálgico para a educação, decisões grandes de educação. E foi o local onde a educação à distância no ensino superior tomou o primeiro pé, entende? O reitor, na década de 70, José Carlos de Azevedo, tentou implantar a universidade aberta, começando com a Universidade de Brasília, e foi derrotado, não somente pelos colegas da universidade, quanto pela Câmara dos Deputados. Mas, mesmo assim, o UNB mandou muitos docentes para fora para fazer doutoramento nas algumas das melhores instituições de educação à distância do mundo. Eles voltaram, mas eles não conseguiram, de tanto brigar entre si, não conseguiram fazer um programa que consolidou, foi institucionalizada, e hoje em dia eles fazem pesquisas individualmente, mas não tem um programa absolutamente notável. Mas existe um fenômeno chamado a Universidade Aberta do Brasil, que, de novo, é mais um dos mitos, dos erros de pensamento, porque a Universidade Aberta do Brasil não é uma universidade, é um sistema de um consórcio de universidades públicas que não precisam cobrar tuição, não precisam ter alunos pagantes, mas que tem, segunda coisa, não é aberta. Tem título não é aberta, mas não é aberta. Porque o exame para entrar como aluno de universidade é tão exigente quanto para entrar na universidade federal presencial. Isso não é honesto. Outra coisa, uns 10 anos atrás, o Ministério da Educação gastou mais ou menos 100 milhões de reais, se não me engano, para o programa que o professor Cel deve, com certeza, saber, ele deve chorar quando ele escuta isso também, como eu choro, 100 milhões de reais usados para dar dinheiro para universidades públicas, privadas e empresas para criar recursos educacionais abertos. Muito trabalho foi feito, muito de boa qualidade, mas nenhum centavo foi gasto para ensinar aos professores do ensino básico e ensino superior como usar esses recursos educacionais abertos. Então, não estão sendo usados nesses 10 anos. Estão ficando na prateleira virtual, aguardando o envelhecimento. E nós temos que regravar de cada 3 anos, cada 5 anos, regravar, porque a terminologia muda, as novas ideias científicas aparecem. Então, quais são os outros mitos que têm que ser mudados no Brasil, como a universidade aberta e tudo mais? Se ele for ministro de Educação, professor Talami, e ele poderia ser, porque o novo, até essa data, o novo ministro da Educação ainda não tomou posse, ainda há uma possibilidade, se podemos parar o relógio para ele ser ministro da Educação, o que ele faria para implantar uma verdadeira
educação aberta no Brasil. Eu só digo para ele, eu tentei fazer isso uns 20 anos atrás, quando eu comecei esse laboratório chamado Escola do Futuro da USP. Um dos meus sonhos, que eu não consegui realizar, era fazer um DVD com todos os livros que o aluno de ensino básico precisa. Quantos seriam? 20 livros, 23 livros, cada um com 100 páginas. Quer dizer, pegar material no domínio público e dar para cada aluno um DVD com todos os livros que ele vai precisar do ensino fundamental até o ensino básico completo. Nunca achei um campeão para levar isso para frente. Seria extremamente econômica. E chegando pandemia, eu acho que é pandemia, esse coronavírus que nós estamos tendo agora, se nós tivéssemos isso, não haveria a necessidade de pensar na educação remota que exige uma grande mudança para todo mundo. Os alunos teriam a capacidade de usar esse material. E, finalmente, o que ele, como ministro da Educação, faria para que todo o material preparado para a Universidade Aberta do Brasil, já que esse dinheiro, a última vez que eu vi foi R$1 bilhão por ano, que é o custo da Universidade Aberta do Brasil. Se todo esse dinheiro vai para a Universidade Aberta do Brasil ou não, eu não sei. Mas o que ele faria para que toda essa valiosíssima informação preparada para os alunos da Universidade Aberta do Brasil não fosse aberta para o público em geral, que pagou seus impostos para isso acontecer? Eu me retiro da pergunta agora e eu aguardo ansiosamente sua resposta. Então, acho que a pergunta da UAB é importante porque é um marco o nome chamar, né, a universidade chamar aberta e em contraste com, óbvio, contraste com a Open University, por exemplo, ou as várias Opens que existem no mundo, é gritante porque, primeiro, não é uma universidade, é um consórcio, como o senhor falou, e, de fato, isso faz com que a gente não tenha uma clareza do que constitui para o povo, o que constitui uma universidade aberta. Ela tem muitas qualidades. Uma das coisas que ela não tem é a questão da abertura, em qualquer aspecto. Né? A abertura dela é no sentido de alguma maneira, ir para além da parede da instituição física. Acho que esse é o máximo que ela consegue fazer, indo atrás da regionalização e da interiorização do acesso ao ensino superior através dos polos. Mas, fora isso, de fato, muitas das características que eu mencionei que a gente considera abertura, a Universidade Aberta não tem. A questão do trabalho justamente com a UAB, que começou já há algum tempo, é porque era importante ver até que ponto a gente conseguia fazer com que o que tem esse nome seja aberto. Né? E tem alguns marcos que são interessantes. Né? Então, em 2016, o CNE recomenda que os conteúdos produzidos para educação à distância sejam recursos educacionais abertos, e no mesmo ano a CAPES passa uma resolução de que todo o material produzido por bolsistas da UAB tem que ser licenciados abertamente, né? Uma de 4 licenças Creative Commons. Isso muda bastante, porque agora todos os tutores, todos os professores que assinam um termo e recebem uma bolsa, eles automaticamente estão cedendo esse material com uma licença, estão licenciando esse material com uma licença Creative Commons. O segundo passo foi fazer o repositório, que é o repositório do EduCaps, que ainda não tem toda essa massa de material, mas começou a ter um material público, agora de verdade público, com licenças livres, que antes ficava fechado numa plataforma que era o SISUAB, que ninguém tinha acesso. A gente ficava à mercê de alguém ter tempo e disponibilidade de colocar seu material numa plataforma que, no final, era uma plataforma que ficava só para dentro da UAB. Isso mudou, né? Então agora tem isso ainda. O que não acontece ainda sistematicamente, que aí é a questão menos técnica, uma questão de cultura, é fazer com que todos os professores entendam a importância de fazer isso. Quer dizer, como é que você, de uma maneira meio crua, como é que você policia todos os professores e fala, olha, você não colocou o teu material, você fez esse vídeo, tem que estar com uma licença aberta, você não colocou... Isso, esse aparato de monitoramento que deveria ser, e de sensibilização, é uma coisa que não existe ainda. Apesar da legislação ser muito clara, a portaria está lá e os termos estão lá. O que passa por tudo, o que acho que volta um pouco do que o senhor falou, é uma questão de mudança de cultura muito radical, que Romero também falou, né? Da gente ter uma cultura de ver isso como uma prática absolutamente sensata, de que eu estou recebendo financiamento público, é uma bolsa pública, eu deveria colocar isso de volta para o público de alguma maneira.
mas acho que essa cultura está mudando parcialmente por uma força de legislação e, curiosamente, por conta da pandemia, porque agora todo mundo quer conteúdo e ninguém acha, né? Se a gente tivesse começado a compartilhar 20 anos atrás de forma aberta, teria sido muito mais fácil. Uma ponta interessante disso também é a portaria do MEC de 2018, que fala da Secretaria de Educação Básica. E na portaria que fala de REA com a verba da Secretaria de Educação Básica, tem um indicativo legal que diz assim: precisa estar depositado em repositório público e, preferencialmente, se for tecnicamente viável, com a fonte. Que resolve, claro, se isso vier a acontecer do jeito que a gente espera, e tem começado a acontecer, resolver um pouco esse problema de tudo que é financiado, por exemplo, com o programa Com Digitais, para onde foi, né? Onde que está? Está em repositórios de algum lugar, de uma universidade, de outra, de grupos que a gente não sabe onde estão. Bom, a partir de agora tem que ter num repositório público, onde todo mundo acha. E a segunda se não é uma coisa que é tecnicamente viável, tem que ter a fonte. Então, se a gente tem que atualizar isso daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente tem que ter acesso a isso. Então, acho que alguns marcos legais estão começando, pelo menos, a se atentar ao que significa ser aberto e não simplesmente dizer, ceder os direitos ou imprimir um livro para todo mundo. São coisas legais, mas tem muito mais envolvido no que significa ser aberto, e os marcos legais estão indo nessa direção. Agora, de fato, assim, acho que uma das primeiras coisas, não vou usar ministro da Educação, porque acho que isso eu não sei se é um desejo caloroso ou uma sina, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente teria que ter, que é de fato o que o senhor alude, é ter uma universidade aberta, né? Ter uma universidade que ajudasse a desafiar um pouco a noção do que significa cursar um ensino superior ou outras formas de ensino, explorar essas novas formas mais flexíveis de várias maneiras, que já não é um grande mistério, já foi tentado, né, no Brasil algumas vezes e não foi para frente, de fato, mas já não há um país no mundo que não tenha uma universidade, né, países que levam a sério a educação à distância, nos modelos que a gente conhece, que não implementaram algum tipo de universidade aberta que justamente atende a ser pioneiro no processo de pensar em como a gente pode transformar a educação, né? Então, acho que passou do tempo da gente ter, esperava-se talvez que a universidade aberta, né, na sua incepção, ela era pensada que ela seria de fato uma universidade aberta e não aconteceu. Eu acho que passou do tempo da gente começar a pensar mais sério sobre como criar alguma coisa desse tipo, né? Então, obrigada, professor Theo, por sua resposta. E agora a gente caminha, né, para o encerramento da mesa e para as nossas considerações finais. Eu vou pedir, professor, que você apresente as suas considerações finais sobre esse rico debate, não é, que vocês começaram aí e que vão continuar no momento síncrono com o público do evento. Então, passemos agora às considerações finais. Professor Theo, por favor. Muito obrigado, foi um prazer participar dessa discussão. Eu acho que o mais importante que dá para tirar dessa nossa conversa é perceber o quanto a gente tem de estratégias e possibilidades e pessoas competentes para trabalhar com esse tema, né, de pensar em formas diferentes de aprender e ensinar, de não ter um preconceito que ainda existe com relação à educação à distância, de ver que isso não é uma solução única, não é uma maneira de fazer as coisas, mas é uma perspectiva diferente de pensar, de flexibilizar o que a gente está acostumado a fazer, que se desdobra em diversas outras terminologias, como o Romero comentou, educação sem distância, pensar que educação, do que a gente está chamando de educação sem distância, educação aberta ou híbrida, o que seja, abre novas possibilidades que às vezes são muito mais inclusivas, muito mais próximas, que podem trazer muito mais pessoas, e que o nosso objetivo final tem que ser esse, né? A gente está vendo no momento de pandemia que muitos alunos não têm acesso à conexão, que se tem acesso à conexão é uma conexão ruim, e a forma do ensino presencial muitas vezes foi garantidora de acesso, né? E ainda é garantidora de acesso para muita gente. Mas o que a gente está percebendo agora é que não é a única forma, que a gente tem que ter mais flexibilidade, não podemos ter instituições e redes de ensino que se engessam numa modalidade de ensino e que não tem flexibilidade para trabalhar de outras formas. Isso fica escancarado no momento de pandemia, mas deve também nos atentar e nos levar a pensar como isso acontece no dia a dia, né? Num dia normal,
de que a gente tinha anteriormente, quantas pessoas eram excluídas ou não viam no ensino presencial ou no modelo de AD que a gente servia como a melhor opção para poder acessar as oportunidades de aprendizagem que elas queriam. Então, acho que pensar nessa flexibilidade, nas múltiplas combinações, esse é o cerne da educação aberta, do que é que nos interessa pensar, e acho que agora a gente está tendo uma reflexão muito forte por parte de alunos, de professores, de pais, sobre como isso pode acontecer, e isso é bem-vindo, né? Essa discussão é muito bem-vinda, mesmo em tempos tão complicados como nós estamos vivendo agora. Bom, sempre muito bom conversar com vocês. A gente sempre aprende, rever conceitos, e interessante que a cada resposta que a gente consegue, surgem mais perguntas nas nossas cabeças, e isso é bom, né? Quer dizer, quando acaba o surgimento de perguntas é porque algo não funcionou bem na conversa. Então, eu já estou aqui elucubrando um monte de ideias graças às questões que surgiram aqui. Bom, eu queria ressaltar que é muito importante a inovação, mas a gente não pode confundir inovação com aquilo que necessariamente seja novo por ser novo. Nem sempre aquilo que é novo é melhor do que algo que seja tradicional ou antigo, tá? Então, aquilo que funciona, as grandes teorias pedagógicas não podem ser esquecidas, os métodos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, e agora a gente está... Só que a gente tem que separar a questão do método da questão da mídia. A mídia, muitas vezes, a gente precisa mudar porque a cultura da mídia muda, a cultura dos nossos alunos e da sociedade como um todo é outra, e a gente precisa se comunicar com essa cultura. E as mídias estão inseridas nessa cultura. Então, muitas vezes, o que a gente pode mudar a mídia, mas a gente pode manter um método que funciona. O professor Lito, em outras palestras, já falou de métodos que as pessoas acham que são novidade e que, na verdade, são métodos que já existiam há séculos e funcionavam, só que estão remodelados de acordo com as novas mídias, né? E isso precisa ser visto. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar e louvar é como os nossos professores estão mostrando realmente o que é ser professor nesse momento pelo qual a gente está passando. Porque o bom professor é aquele que consegue se adaptar e adaptar a sua metodologia às circunstâncias, aos alunos, ao público. Muito obrigado. Primeiro item na minha lista de grandes dúvidas é a existência continuada do Ministério de Educação. Eu fui educado principalmente num país que não tem Ministério de Educação. Os Estados Unidos nunca teve um Ministério de Educação. Por quê?
porque quando o país foi fundado, baseado num grupo de 13 colônias britânicas, os estados tinham mais poder do que o governo central. Então, cada estado tem leis que não necessariamente são iguais às leis nos estados vizinhos. Moral da história, é possível conduzir um país inteiro de 300 milhões de pessoas sem o Ministério da Educação e sem os governos estaduais tendo voz sobre o ensino superior. Eles só têm voz sobre o ensino básico. Eu questiono realmente, do jeito que a burocracia cresceu no Ministério da Educação, eu duvido que podemos justificar a continuação do Ministério da Educação no Brasil do jeito que está. Por exemplo, eu recebo frequentemente reclamações de universidades e centros universitários, faculdades que querem fazer educação à distância. Eles fazem toda a papelada necessária, que não é barato, não é fácil, mandam para o Ministério da Educação e leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser aprovada por causa da burocracia. Nesses 2 ou 3 anos, professores mudam, saem da faculdade e vão para outros lugares. Professores morrem, a bibliografia muda. Isso não pode continuar desse jeito. E quando um erro estratégico é feito no Ministério da Educação centralizado do jeito que está agora, o erro ocorre em todo o país. A ideia de que ensino de física em Rio Grande do Norte tem que ser exatamente do mesmo jeito que em Rio Grande do Sul, não cola. Simplesmente, para quem nós mandamos os docentes fazer bacharel, mestrado e doutorado, senão é para pensar independentemente e criar novas coisas. Por exemplo, o ensino de o que é ciência nos Estados Unidos é diferente do Reino Unido. Nos Estados Unidos, normalmente, por causa das faculdades de educação, a ideia de cursos de ciência é para produzir futuros possíveis cientistas, se eles querem fazer universidade, etc. Isso no ensino superior, no ensino básico, ciência no ensino básico. No Reino Unido, por outro lado, não é para formar o possível cientista do futuro, é para formar um cidadão que entende de ciência suficientemente bem para julgar quando ele vota em favor de partido A ou B sobre a poluição sonora, a poluição no ar e essa coisa toda. Tem filosofias diferentes de ensinar, motivos diferentes para ensinar ciência. Muito bem. Se a gente elimina o Ministério da Educação, como nós vamos avaliar universidades? Os Estados Unidos e alguns outros países têm sistemas de fazer isso. A sociedade civil se organiza de uma forma em que as grandes universidades não necessariamente dominam politicamente, mas as pequenas instituições de 1.000 alunos, 2.000 alunos podem continuar a existir. Muito bem, isso tem que ser reconsiderado. Para que serve esse Ministério da Educação nos tempos modernos? O que poderíamos fazer para transformá-lo ou substituí-lo? Segunda coisa é a vitalícia dos professores. Infelizmente, eu fiquei como professor na Universidade de São Paulo 35 anos. Eu percebi como as coisas funcionam nas universidades públicas em geral. E é preocupante, porque a tendência é um professor entra e não sai mais. Quer dizer, ele ou ela consegue manipular politicamente a coisa e tem pouco a ver com competência, boa competência ou competência moderada. Eu acho que temos que rever isso. Eu acho que nos tempos em que nós estamos hoje em dia, tudo mudando muito rapidamente e as estatísticas mostrando que professores, uma vez conseguindo vitalício por concurso, etc., podem encostar e dar suas aulas, não precisam aparecer na faculdade todos os dias, assim adiante. Aqueles problemas que nós sabemos. Eu acho que essas duas questões, função do MEC na sociedade moderna, atual em que nós estamos, e vitalício, temos que ser reavaliados. É só isso. Eu gostaria de agradecer aos nossos professores convidados, professor Frederic, professor Romero e professor Theo.
pelo relevante debate que foi promovido nesta mesa e por terem aceitado o nosso convite para colaborar com a realização deste evento online. Nós agradecemos a participação também de todos os que estiveram conosco e os que assistiram a essa mesa redonda. E lembramos que vocês devem conferir a programação completa do evento em nosso site, controle.ci.ftb.br. Acompanhe, participe, interaja conosco e com outros participantes no Moodle, nas nossas redes sociais, Instagram, @congresso.controle e no Facebook, controle@controle.br. Então, muito obrigada mais uma vez.